Olá, deusas! Retomando aqui a nossa live do segundo episódio da websérie Hits Femininos, Vida Cíclica, Arquétipos de um Corpo-Tempo. Então, nós estamos agora na fase da lua cheia, nesse momento de reconexão com a nossa ovulação. E quando ela demora muito para acontecer, nós podemos tomar como base, como oráculo de compreensão, né? Das nossas próprias potencialidades, né? Do que vem acontecendo dentro de nós mesmos, né? Qual que é o medo de florescimento que está fazendo com que a minha ovulação não aconteça? Então, nós podemos tomar como base o nosso ciclo menstrual para gestionar toda a nossa saúde emocional, energética, física, toda ela, né? Então, a gente só vai conseguir ter esse entendimento do que ocorre na nossa ovulação, né, de quanto tempo nós temos de retomada de uma ovulação até a menstruação, na própria menstruação, porque tudo isso vem acontecendo num lugar muito subjetivo, né, dentro de nós. Então existem esses sintomas secundários, que são esses arquétipos onde nós conseguimos nos reconhecer, né, nós conseguimos reconhecer que estamos ovulando quando nós temos autoconhecimento do nosso corpo. Então eu reconheço que eu estou ovulando dentro desses sintomas secundários, porque a minha disposição está muito alta, porque eu sinto o meu corpo e a minha pele mais vibrante, porque eu me conecto com as facetas lunares e eu sempre menstruo na lua nova, então provavelmente na lua cheia eu vou estar ovulando. Então toda essa base arquetípica, ela nos serve como sintomas de autoconhecimento, mas que são secundários, porque isso é desenvolvido de mulher para mulher e de ciclo a ciclo, né? Então, pode ser que no ciclo que vem, na lua cheia, essa mulher já não esteja ovulando. Então, esse lugar de autoconhecimento serve como espelho da natureza, né? E não como realmente uma regra de percepção de fertilidade. E aí, nós entraremos ali no terceiro episódio, né? Porque o nosso corpo, ele é muito sábio. Então, assim como o nosso colo do útero, né? Ele se abre, ele se fecha, ele muda a textura de acordo com a fase do nosso ciclo menstrual e ovulatório que nós estamos, nosso corpo ele nos dá muito mais indícios, né? Então o próprio cérvix, o próprio colo do útero, nesse momento, antes da ovulação, nessa janela fértil, né, que nós chamamos de janela fértil, desses 5 dias aí, nesse meio do nosso ciclo, então o nosso cérvix começa a produzir um muco cervical diferente. Então, como que foi ali na lua nova, na menstruação, a gente estava escorrendo a nossa lua, né, o endométrio, o sangue menstrual. Na fase da lua crescente, nós podemos, né, de acordo com a quantidade de dias que tem esse ciclo da mulher, ter dias secos, dias sem muco cervical, né? Chegando aí perto da ovulação, nós conseguimos entender também que estamos chegando na ovulação, porque o nosso muco, ele fica em outra textura. Então ele fica um muco mais adocicado, propício para que os espermatozoides possam entrar e possam sobreviver dentro do nosso canal vaginal, dentro do nosso útero, que tem já um pH mais ácido que as outras partes do nosso corpo, mas nesse momento da ovulação, o nosso corpo ele é tão sábio que ele produz um muco mais adocicado, um muco mais elástico, né, que lembra até a característica da babosa, né, aquele muco transparente, né, translúcido, que realmente faz com que viabilize a vivência do espermatozoide lá dentro. Então a gente vai conseguindo compreender que estamos nesse momento ovulatório através de vários sintomas que o corpo nos entrega, que eu vou falar no terceiro episódio, porque isso é biologia pura, assim, é um lugar de fisiologia que é o que é. Então nós podemos sim gestionar a nossa ovulação de uma forma segura e natural. Nós não precisamos nos medicalizar o mês inteiro por causa de algo que ocorre ali em 24 horas e que aí a gente tem esse cuidado de janela fértil de uns 5 dias, né? E a gente não precisa aniquilar o nosso ciclo menstrual e ovulatório, a gente não precisa interromper essa ligação do útero com o cérebro para poder viver, né? Nós não somos um corpo doente porque somos mulheres, nós somos cíclicas. E essa ciclicidade é uma potencialidade, pois cada fase a gente tem uma potencialidade, né? A gente consegue então co-criar e manifestar
de lugares diferentes, né? A gente consegue, assim como a deusa tríplice, que é uma deusa só com essas três facetas, né? Da donzela, da mãe, da anciã, nós temos dentro de nós mesmos todas essas facetas, nós somos todas elas dentro de um único ciclo. Então agora na ovulação, né? Com o arquétipo da lua cheia, com o arquétipo do florescimento, né? Então nós já saímos da semente, já viramos broto, agora nós estamos no ápice desse florescimento, né? Nós somos a flor mais linda, mais brilhante aí, como a lua cheia, né? Nós também estamos no arquétipo da natureza, das estações do verão, um momento muito solar, com muita energia, com muito brilho, né? Nós estamos no arquétipo da mãe nutridora. Então, olha só, se nesse momento do nosso ciclo menstrual e ovulatório nós podemos até manifestar uma vida, gerar luz a uma vida, né, a um novo ser humano, imagina toda a potencialidade que nós temos para manifestar e co-criar com o mundo tudo que nós quisermos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Esse é o momento de realmente ser a mãe nutridora dos seus próprios sonhos, né, da sua própria realidade, de manifestar o que você quer e o que você acredita, porque esse é o seu momento mais alquímico, né, onde o seu caldeirãozinho, né, o seu útero tá ali pronto para criar. Então esse é o momento que nós temos essa potencialidade de manifestação. Nós podemos utilizar em todas as áreas da nossa vida, né, emocional. Então a nossa sexualidade também, ela tá muito ativa, mas diferente daquela sexualidade da donzela, né, de descoberta, né, uma sexualidade muito brincalhona, a sexualidade da mãe, ela já é mais potente, é uma sexualidade mais selvagem, é uma sexualidade mais alquímica de fato, porque ela tá ali, o corpo todo tá se preparando para fazer essa alquimia, né? Então nós podemos utilizar como um oráculo de compreensão das nossas emoções, né? Nossa, por que eu tô tão vital? Aproveita, né? Saiba que esse é realmente um momento importante para que você possa manifestar no mundo, né? Coloca todos os seus planos no papel para você conseguir criar, para você conseguir desenvolver, para você conseguir manifestar. Então esse é um momento muito lindo, muito propício para, igual todos os seres da floresta mesmo que saem na lua cheia para brindar, para celebrar, é um momento muito propício da mulher de celebrar aquela mulher que ela é, né? De celebrar toda a energia que ela tem, de celebrar todo esse magnetismo que ela tem, né? Até a forma de se locomover dessa mulher que tá ovulando é diferente, né? Então tudo nos é dado como indícios para que a gente possa se reconhecer como cíclicas, né? Nesse momento da ovulação, então nós temos um pico de estrogênio. E aí quando chega nesse pico de estrogênio, é o momento em que o útero se comunica ali com o cérebro, ele começa a trazer o folículo, trazer o hormônio, folículo era o primeiro. Ai gente, esses nomes de medicina é uma coisa, né? Um hormônio que vai auxiliar com o óvulo que não foi concebido. Então o que vai acontecer? Ai, eu preciso lembrar o nome desse hormônio, gente. Alguém sabe? Hormônio folículo estimulante primeiro, né? Tem tudo a ver. Hormônio luteinizante. Esse é o segundo hormônio. Depois desse pico da ovulação, o cérebro começa a liberar esse hormônio luteinizante e o útero começa a liberar progesterona. Então esses dois hormônios, o que eles vão começar agora a fazer um outro caminho no nosso ciclo menstrual e ovulatório, né? Então aquele óvulo, ele conseguiu, ele rompeu, né, esse momento de descoberta, conseguiu sair ali do ovário, foi pego pelas trompas de uma forma amorosa, então ele caminha pelas trompas e chega ali no nosso útero. Esses dois hormônios, né, tanto do cérebro quanto do útero, eles vão começar a trabalhar agora para fortalecer esse óvulo liberado. Então a progesterona, o que ela vai fazer? Ela vai começar a criar uma caminha para esse óvulo. Então nós temos lá o nosso útero, e aí a progesterona vai começar a deixar as paredes mais gordinhas, né? Vai fazer com que essas paredes tenham mais aderência para aquele óvulo poder ficar ali.
E o colo do útero, muito sábio, o corpo extremamente sábio, ele vai começar a se fechar novamente. Então ele vai deixar de ter aquele aspecto molinho, de abertura, né, com um buraquinho mais aberto para a entrada do espermatozoide. E agora, como já ocorreu essa ovulação, ele começa a fechar. Ele volta a ter uma característica mais pontudinha, mais durinha. E o nosso muco cervical começa a ser ácido. Então lembra que ali na ovulação, né, para ter essa janela fértil pro espermatozoide poder viver lá dentro, até o nosso muco cervical ele fica mais doce, ele fica mais escorregadio. E nesse momento que o corpo entende que o espermatozoide já está lá dentro, ele fecha. Então ele começa a produzir, ele fecha dentro do possível, né? Ele fica com um buraquinho bem pequenininho, ele começa a produzir um muco cervical muito mais ácido, né? Que é aquele muco mais branco. Quando você vê aqueles mucos, eles fazem parte de uma secreção natural do organismo feminino e que você pode entender o que aquilo significa, né? A gente precisa só ter nojo e asco do que é o ser mulher, mas sim compreender a capacidade do nosso corpo. Então, o que significa aquele muco mais ácido após a ovulação, né? Significa que o corpo ele contém uma informação. Sejam bem-vindos também, está chegando várias pessoas. Que bom que vocês estão aqui. Então vamos lá, o muco cervical pós-ovulação ele fica mais ácido porque o corpo entende que precisa se proteger de qualquer bactéria, qualquer infecção. Então esse muco que ele é mais pegajoso, ou seja, ele não é mais tão elástico quanto o muco para a ovulação acontecer, ele é um muco que se despedaça, né? É um muco onde nenhum micro-organismo vai conseguir sobreviver naquele pH mais ácido. Mas isso é justamente uma barreira de proteção contra infecções e contra bactérias, porque o nosso corpo entende que dentro do útero pode ocorrer um processo de concepção, né? De fecundação. Pode ocorrer a fecundação. E por isso ele começa a liberar esse muco mais ácido. Então é uma sabedoria muito grande do corpo feminino que nós estamos deixando cair no adormecimento, né? Nós não estamos olhando para isso, nós estamos nos emancipando da nossa própria saúde, da nossa própria potencialidade como mulheres. Então nós seguimos caminho, né? Então já aconteceu a ovulação, já chegamos no nosso ápice, já celebramos a nossa ovulação e começamos a fazer esse retorno, assim como a lua, que começa a minguar, então, né? Então a lua começa a retornar ali né, ao seu caminho de uma lua nova, então ela começa a trazer esses mistérios minguantes, né? E também nos coloca num lugar de compreendimento de nós mesmos, né? Que nós não precisamos estar sempre naquela única faceta, né? Sempre a grandiosa mulher vibrante e brilhante. E isso é muito cruel, né? Com que a sociedade faça com que nós sejamos lineares, né? Sempre tem que estar disposta para os outros, temos que estar sempre dispostas para o nosso trabalho, sempre dispostas a tantas outras coisas e nunca realmente entrando em conexão, em comunhão com o nosso corpo, que é cíclico. Então esse momento da lua minguante é o momento da fase lútea da mulher, né? Então aquele hormônio que foi liberado lá no cérebro, ele começa então ele entrega né, os receptores uterinos, eles vão receber essa informação do cérebro e ele vai começar a desintegrar esse óvulo. Então o corpo começa a compreender. Na verdade, o corpo ele também demora a entender que não existiu uma concepção. Então toda a ovulação é um momento de um grande ápice da mulher, né? E aí, quando o óvulo começa a desintegrar, isso sim, dentro da fisiologia feminina, tem um lugar mais fixo, né? Então ele leva de 14 a 16 dias para se desintegrar. Isso sempre. Então por isso que quando a gente fala que um ciclo pode ser maior ou menor, vem dessa primeira parte do nosso ciclo, né? Então o óvulo ele pode se desenvolver de uma forma mais rápida ou de uma forma mais devagar, né? Então nós podemos estar segurando emoções que aprisionam o nosso óvulo, que traz essa energética
mental, toda essa carga em cima daquele óvulo que está sendo desenvolvido e que ele não consegue se jogar para as trompas, né? Se fazer esse movimento de realmente da ovulação, né? Então isso pode levar muito mais tempo. Então é esse lugar onde a gente precisa entender a nossa dança emocional, a nossa dança energética. Após, quando o óvulo já é liberado, ele tem um prazo certinho. Ele tem um prazo certinho de se desintegrar no nosso organismo. E que daí, geralmente são 14 dias, mas existe também essa janelinha, né? Porque todas as mulheres são diferentes, de até 16 dias. Então, nesse momento, o óvulo ele começa a se desintegrar, o organismo ele reabsorve aquele óvulo, então a nossa menstruação não tem nada que ver com um óvulo descendo, não. O nosso corpo ele reabsorve todos os nutrientes desse óvulo e o que descama, como a gente falou lá no início, é o endométrio. Então essa paredinha que o nosso útero criou, né, essa caminha mais gordinha, que a partir da progesterona foi possível aderir àquele óvulo, ela começa a se descamar, né? Então ela começa a se soltar, despregar do útero, e é nessa onde nós temos essa ondulação da contração, que se nós não paramos para realmente dar importância do nosso útero, que está sempre em trabalho, mesmo a gente ali descansando, ele está sempre em trabalho, se a gente não dá essa importância, ele vai vir uma contração mais rígida. Então vai causar aquelas cólicas, vai causar os desconfortos menstruais, né? Por isso a importância da gente estar sempre se conectando com esse lugar. O arquétipo nessa fase, né, lútea, então desde a ovulação até a próxima menstruação, nós temos aí uma descida, tanto hormonal, então, né, que chegou ali no pico do estrogênio. Ele tem uma queda brusca hormonal, e a progesterona ela começa a ter uma subida também, mas ela é muito breve, simplesmente para começar ao nosso óvulo ele começar a se desintegrar. As paredinhas também já começam a se descamar, porque não ocorreu ali uma fecundação. Então nós temos essa queda brusca de hormônios. E isso vai sim afetar nossas emoções, né? Isso vai sim afetar o todo como mulher. E é o que a sociedade chama de TPM. Eu nem sei como que é. Pra mim é tempo para mim. Tensão pré-menstrual. Então ainda tem essa carga na mulher que está passando uma baixada hormonal, né? Que está fazendo esse movimento de minguar, né? De voltar ao seu casulo, de retornar ali para a sua tenda vermelha, para aquele mundo mais onde a sua psique está mais aflorada dentro do mundo inconsciente, né? A mulher está fazendo esse caminho, assim como a lua que também está minguando, e a gente ainda tem que ouvir uma tal de tensão pré-menstrual, a gente ainda tem que estar ali à disposição, né? Então a gente pode também começar a ressignificar esses lugares femininos, né? Começar a ressignificar as potencialidades femininas, porque esse momento do tempo para mim é um momento completamente importante e que eu gosto de pensar que é um momento onde a gente coloca todas aquelas que nós fomos durante o nosso ciclo menstrual. Então a gente traz a anciã, a gente traz a donzela, a gente traz a mãe nutridora, coloca todas à disposição, né, senta todas elas na mesma mesa para entender, né, agradecer todas aquelas que você foi ao longo desse ciclo, conseguir entender o que não mais é necessário. Então é um tempo para si mesmo, né, um tempo para se reconectar com todas as atmosferas que você foi. Tanto que esse é um movimento tão preciso que as mulheres se reconheçam e deem espaço para todas elas durante o ciclo se manifestarem, que se isso não ocorrer, que se a mulher não dar esse espaço para manifestar todas elas, aquilo vai vir com uma ira muito grande, vai vir com uma raiva muito grande. Aí a mulher realmente vai, sempre que chega nesse momento da TPM, né, esse momento do tempo para mim, esse momento da fase lútea, que até o próprio nome diz, né, então é uma fase onde o nosso corpo está se preparando para essa morte daquele óvulo, né, que não foi fecundado. Então todo o nosso corpo está fazendo esse caminho de regresso a si mesmo, né. Então quando a mulher chega nessa fase e não deu abertura para ela se manifestar ao longo do seu ciclo, vai ser manifestado ali.
né? E de uma forma sem um grande autoconhecimento, de uma forma explosiva, que precisa, né? Então, a expressão feminina, ela precisa ser liberada. E vai ser liberada através de um autoconhecimento, através de muita consciência dos nossos movimentos cíclicos, ou através de uma grande explosão aí na fase lútea. Então é onde as mulheres geralmente não conseguem controlar o que dizem, não conseguem controlar o que sentem, sempre ficam nesse estado de angústia, sempre acontecem, né? Também tem, todas as fases traz aí um paradigma, né? Todas as fases traz um tabu para que a mulher tenha que lidar. Mas todas as fases trazem também uma potencialidade para quando nós olhamos para aquilo, quando a gente tem a coragem de se enxergar, né, de se colocar na frente com todas aquelas que você foi, né, se enxergar multifacetada, entender que aquele é um momento de reconexão consigo mesma, né? Então o arquétipo da fase minguante, da fase lútea, é o arquétipo da feiticeira alquímica, né? Então é realmente esse momento onde essa mulher está revendo tudo que aconteceu no seu ciclo, tá revendo todas que ela foi, tá conseguindo alquimizar esse lugar, né, de finalização de um ciclo, para então emergir no seu mundo inconsciente, se tornar a Ala que sabe, se tornar aquela anciã, né, o rio abaixo do rio, e se manifestar novamente para um lugar interno, inerente de si mesma, né? Então, o animal de poder, gente, eu não sei se eu falei todos os animais de poder, o animal de poder dessa fase é a onça, então é o jaguar, né, o oeste, nesse lugar onde o sol está se pondo, né, então esse lugar de um movimento também mais alquímico, né, da onça, né, de percepção aguçada, mas de estar ali solitária, né, então esse lugar de reencontro com todas as suas facetas, né, e por isso a importância da gente poder utilizar desses arquétipos femininos para poder se encontrar dentro desse ciclo, quanto do ciclo que vem, né? Conseguir se manifestar, né? Conseguir entender, compreender o que foi esse ciclo menstrual, ou seja, nós passamos por muita coisa dentro de um ciclo menstrual, né? Então tem a ondulação hormonal, tem os óvulos, tem os ovários, tem o útero, tem o cérebro, tem as nossas emoções, tem a nossa psique, tem a nossa força de ação, né? Então, nós podemos tomar, né, o nosso ciclo como nossa própria medicina, né? Nós podemos utilizar como nosso oráculo, nossa potencialidade e gestionar nossa saúde, nosso autoconhecimento, nossa espiritualidade através desses arquétipos. E esses são alguns espelhos que a gente pode estar utilizando para compreender o nosso ciclo menstrual e ovulatório. Mas como é uma caminhada de retorno de cada uma de vocês, é muito importante que vocês consigam desenvolver os próprios arquétipos também, né? Porque muitas vezes a gente pode estar passando por uma fase lútea, só que a lua no céu é uma lua crescente. Então, como que a gente vai se espelhar? O que a minha lua interna quer me dizer em referência à lua externa? Então, por que eu tô agora numa fase minguante, quando toda a natureza está numa fase crescente, né? Então, existem as bruxas da lua vermelha, que são aquelas mulheres que menstruam na lua cheia, ou seja, no grande ápice da energia da natureza, aquela mulher tá lidando ali com suas sombras, tá lidando com o lado oculto, porque mesmo que a lua esteja no seu 100% brilhante, né, no seu ápice brilhoso, ela esconde uma faceta escura, né? Então, aquela mulher que menstrua na lua cheia, ela vai trazer esse lugar da feiticeira alquimista, né? E tem também as mulheres, né? Então, essa lua da bruxa, essa bruxa da lua vermelha, se ela está menstruando na lua cheia, lá na lua nova ela vai estar na ovulação dela. Significa que ela vai estar no seu ápice ovulatório, né? De criar, quando a terra, né, a natureza em si, está no seu início, está na lua escura, né, está no primeiro passo para um novo ciclo. Então, a forma como você vai fazer essa alquimia de autoconhecimento do seu ciclo interno com a lua externa é um caminho seu, né? É um processo onde somente você, com seu coração aberto e despida de todas essas camadas de paradigmas, você consegue adentrar em si mesmo, né? Fazer esse caminho de retorno ao seu altar de origem. Mas nós podemos utilizar, sim, essa sincronia com a lua,
E quando a gente começa a se conectar com isso, a gente consegue ter dimensão desses sinais e a gente consegue abrir olhar e abrir escuta para os compreendimentos do universo. Então, uma mulher que menstrua na lua nova e que ovula na lua cheia, ela é considerada uma bruxa da lua branca, porque o ciclo dela, da lua interna dela, está extremamente equiparado com a lua externa, com a lua da natureza, né? Com a natureza em si. Então ela também está no seu grande ápice. Quando a lua está no seu grande ápice, ela também está reiniciando um novo ciclo, quando a lua também está reiniciando um novo ciclo. Então, só que existem também nessas fases transitórias, né? Uma menstruação que venha numa lua crescente, né? O que isso pode querer dizer, né? Posso ter que olhar para minha donzela, posso, né, ter que entender o que é que a minha criança interior vem sofrendo para que eu não consiga manifestá-la no momento junto com a natureza, né? Então, tudo isso é um oráculo para que a gente consiga desenvolver o nosso próprio ciclo menstrual como uma forma de autoconhecimento. E é muito grandioso, né? Então a gente falou aí de 28 dias, um ciclo lunar, onde nós como mulheres caminhamos todas aquelas que nos habitam, né? Nós fizemos um ciclo de vida dentro de um ciclo menstrual e ovulatório. E essa é a grande potencialidade, porque como é cíclico, cada ciclo vai vir diferente, né? Então cada ciclo vai ser manifestado de uma forma diferente, e a cada novo ciclo nós temos essa oportunidade de recomeçar. Então quando a lua começa a minguar, né, que a gente sai desse lugar minguante e nós retornamos para a lua nova, nós então temos uma nova menstruação. Nós então voltamos ali para aquele lugar de iniciar, né, esse lugar onde a nossa potencialidade está mais no mundo inconsciente, onde novamente o nosso corpo precisa de um resguardo, precisa de um cuidado, porque os nossos insights da psique feminina, né, da nossa alma como um todo, ela está conectada com uma sabedoria muito maior, que reside num lugar que não é tangível, num lugar muito mais sutil. E nós então temos esse preparo na lua minguante, né, todo esse preparo de se colocar com todas aquelas que você foi, de entender tudo aquilo que você foi, dentro também, dentro dos seus limites, né, dentro da sua calmaria, conseguir gestionar, conseguir se abraçar e se abarcar nesse momento, né? Esse momento de finalização de um ciclo. E aí quando nós conseguimos fazer isso de uma forma tranquila e respeitosa com o nosso próprio corpo-templo, nós chegamos ali numa nova menstruação sem tantas cólicas, sem tantos desconfortos. A gente consegue realizar esse caminho de uma forma mais plena. Porque, diferente do que acreditam, a mulher não veio para o mundo para sofrer. Não é normal sentir cólica, não é normal dores do parto, né? São contrações. Então, o que importa é que a gente consiga se compreender para conseguir transpassar essas barreiras físicas, né? Então, são chamados do corpo, né? Então, o seu corpo está pedindo, está clamando para que você o escute, né? Para que você compreenda. E aí a gente pode mais uma vez tomar um remédio e passar a nossa vida como se nada estivesse acontecendo, ou abrir olhar e abrir espaço para o nosso corpo se manifestar, né? Então a nossa alma, ela escolheu esse corpo como templo para se manifestar aqui na Terra. Então é muito importante que a gente dê olhar e escuta para o nosso organismo como mulheres na Terra. E os arquétipos estão aí para isso, para que a gente consiga fazer essa caminhada mais respeitosa com a nossa mulher, né? Com a natureza selvagem da mulher, com essa natureza cíclica da mulher. E, bom, esse foi o segundo episódio da websérie Ritos Femininos, Vida Cíclica, Arquétipos de um Corpo-Tempo. Eu agradeço a presença de todas vocês, espero que vocês consigam se conectar com esses saberes e consigam trazer para a vivência de verdade de vocês, né? Consigam trazer para o dia a dia, trazer para o compreendimento de vocês, que vocês possam se empoderar, se apossar desses saberes e fazer com que eles realmente façam parte dessa vivência feminina tão importante, ok? Gratidão, diva, gratidão a todos que estiveram presentes. A live vai ficar disponível para vocês acessarem sempre que sentir. Para quem se inscreveu, eu vou enviar um e-book
de reforço, né, como material de apoio. Para quem não se inscreveu, eu vou colocar no Telegram também, tá? Mas quem se inscreveu vai receber direto no e-mail. Muita gratidão. Eu vou finalizar com uma musiquinha também, como a gente abriu, né, essa egrégora, abriu esse espaço, esse canal para que a gente possa manifestar toda essa sabedoria. Então eu vou finalizar com uma musiquinha pra gente poder ancorar bem, poder enraizar bem esses saberes, né, e conectar os nossos corações com as raízes da terra. Seguimos conectadas. Vamos lá. Vim aqui para saltar a força feminina, essa força delicada, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata, a mesma onça rosnou, balançou a terra. Vim aqui para saltar a força feminina, essa força delicada, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata, a mesma onça rosnou, balançou a terra. Rauch, hermanas! Muita luz, gratidão, até breve. Nos vemos amanhã no terceiro episódio da websérie Ritos Femininos. Vamos falar sobre percepção de fertilidade natural e consciente, ok? Beijão a todas, seguimos conectadas.